Muito boa tarde. Hoje vamos falar sobre o método experimental ou científico simples. Irei dar uma breve introdução sobre o surgimento deste método. Irei explicá-lo genericamente, relacioná-lo com um caso que mudou a história da humanidade e as suas críticas. Interessados pela física, química, medicina e astronomia, os filósofos experimentais, como eram chamados na Inglaterra, tornaram mais sistemáticas as observações iniciadas no Renascimento. Libertos do excessivo respeito pelos antigos que constrangia ainda muitos dos seus contemporâneos, partilhavam entre si três ideias fundamentais: que só a observação direta conduz ao conhecimento da natureza, que esse conhecimento pode aumentar constantemente e que o progresso científico contribui para melhorar o destino da humanidade. Impressionados com os erros grosseiros presentes nos documentos oficiais das autoridades da época, estes experimentalistas pretendiam criar um método que os guiasse durante as suas pesquisas, basicamente que os impedisse de tirar conclusões precipitadas e de cometer erros. Daí surgiu o método científico simples. O método científico simples é o conjunto de regras básicas a seguir para a realização de uma experiência científica cujo objetivo é alcançar um novo conhecimento. O método científico é constituído por uma observação e indução relacionados com o método indutivo e uma hipótese, predição e experimentação relacionados com o método hipotético-dedutivo. Portanto, este método científico junta o método indutivo e hipotético-dedutivo. A observação é algo que chama a atenção do indivíduo. A indução é parte deste método onde o indivíduo se questiona sobre o fenómeno que observou. A hipótese é um momento criativo da atividade científica que corresponde a uma ideia, especulação ou conjectura. É a proposta como é possível solucionar o problema. Pode ser verdadeira ou falsa e tem de ser necessariamente testável. A confirmação exige investigação mediante argumentação ou observação. A hipótese começa por ser uma solução encontrada para o problema e passa a ser a solução testada do problema. É a base de toda a descoberta ou investigação científica. A predição é basicamente uma previsão ou dedução das consequências desta hipótese e a experimentação é onde se faz então a experiência, tendo em conta todas as variáveis para que os resultados sejam fidedignos. Vamos então relacionar este método com um caso que mudou o mundo, a vacinação. Ao longo da sua história, a espécie humana tem-se deparado com uma grande quantidade de doenças contagiosas e era necessário criar-se um método ou algo que as prevenisse. A primeira vacina a ser inventada foi pelo britânico Edward Jenner, que serviu para prevenir varíola. Pensa-se que esta terá surgido na Índia e que terá sido responsável por cerca de 60 milhões de mortes. A varíola é um vírus, é um dos maiores vírus que afeta o ser humano e reproduz-se no citoplasma das células do seu hóspede. E no caso do ser humano, o nosso sistema imunitário tem como resposta a destruição das células afetadas. Voltando ao método experimental, Jenner tinha como objetivo diminuir o número de mortes causadas por varíola. E na sua observação constatou que os humanos em contacto com o gado afetado por varíola apresentavam a versão moderada da mesma, enquanto que as outras pessoas apresentavam a versão mais grave e mortífera. Na indução, Jenner questiona-se sobre este fenómeno, formulando a hipótese de que a varíola moderada permitia a prevenção desta doença. Na predição, acredita que o seu objetivo será alcançado e, finalmente, na experimentação, põe um menino de 8 anos em contacto com o pus das bolhas de uma senhora que tinha a versão moderada de varíola. O menino, uns dias depois, apresentou os sintomas de varíola moderada, sem nunca a desenvolver por completo. Ou seja, uns dias depois, conseguiu recuperar e estar bem de saúde. Jenner repetiu então este procedimento, só que com o pus de varíola mais grave e mortífera. E constatou que este rapaz não desenvolveu varíola por completo. Para garantir que os seus resultados fossem fidedignos, repetiu este procedimento em várias pessoas e constatou que este procedimento estava correto, basicamente, que tinha sido de facto encontrada a primeira vacina do mundo. Passando agora às críticas
A perspectiva simples deste método é, por um lado, insatisfatória, sendo as suas principais críticas a observação da natureza ser contestável e o problema da indução. A observação da natureza é contestável. Para alguns positivistas, a observação garante a verificação através do método experimental e, consequentemente, a objetividade. A observação não é um ponto de partida da ciência. A nossa subjetividade interfere com o juízo que fazemos acerca do que vemos. Por exemplo, no século XVII, diversos naturalistas acreditavam que minúsculos seres humanos se encontravam alojados nos espermatozoides. Mais tarde, um dos defensores desta teoria observou um espermatozoide ao microscópio e acreditou ter testemunhado a existência destes mini-humanos. A observação é também subjetiva. O cientista é um ser humano situado num espaço e num tempo em concreto. A sua humanidade, na qual se incluem conhecimentos, mas também ideologias e valores, afetos e desejos, refletem-se no trabalho que realiza. A observação é seletiva. Os cientistas não se limitam a observar, pelo contrário, selecionam os aspectos específicos sobre os quais se concentram. É fácil reconhecer que seria impossível a qualquer cientista registar todas as observações de todos os fenómenos. Portanto, esta seleção envolve uma decisão que revela um enquadramento mental e pressupostos teóricos prévios. O problema da indução. Este método apresenta um grande problema, que é o uso da indução para a formulação de teorias. Como é que é possível justificar uma hipótese, um enunciado universal, usando apenas casos particulares? Bom, obviamente que tal é impossível de se concretizar, por maior que seja o número de casos estudados. Desta forma, não será possível validar a universalidade da hipótese, uma vez que a conclusão deste argumento tem por base a probabilidade. Por outro lado, algumas teorias científicas referem-se a aspectos inobserváveis, fazendo com que o uso deste método seja mais difícil, porque em muitos casos as teorias não podem ser induzidas a partir de observações. Bom, esta foi a minha apresentação sobre o método experimental e espero que tenha sido útil.